E hoje começa o quarto episódio do nosso podcast incrível que a gente está mandando fazer. E posso falar a verdade, eu não sabia que ia ser tão gostoso fazer esse podcast, ainda mais com o meu amigo Alexandre. E espero que vocês gostem. A gente tem falado assim de muitas coisas sobre o mundo de cannabis medicinal. A gente sabe que tem várias coisas ainda pra gente desbravar. E a gente quer fazer isso com vocês, porque a gente sabe o preconceito que existe em cima da cannabis medicinal no mundo, no Brasil, principalmente no Brasil. E a gente está falando de saúde. Aqui o nosso podcast é focado em trazer conhecimento, desmistificar várias coisas, porque somos formados na área da saúde, então a gente traz o conceito do tema de cannabis medicinal. E eu estou assim, muito empolgado, que a gente está no quarto episódio e cada vez mais a gente tem recebido aí feedbacks de que é diferente quando dois profissionais de saúde falam da temática e dois comunicadores, né? Nós somos dois comunicadores que a gente adora dialogar. E espero que vocês amem esse quarto episódio. Vou passar agora para o Ale, que vai começar a falar um pouquinho mais sobre vários tópicos hoje sobre a cannabis medicinal. Antes de falar, o Caio, sobre a questão da A gente esqueceu, história amigo. da cannabis, mas depois a gente fala que eu queria fala. uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte. Fechou. Primeiro, o nome do podcast, Cannabis Pod, registrado, patenteado, para as pessoas saberem, tá? E segundo, nós estamos aqui protegidos pela lei, né? Porque é um direito, né, na Constituição, né, de levar essa informação de saúde aí. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte jurídica, né, Caio? Legalização, legislação, regulação. E lembrando que é extensa, né, a história da cannabis aqui no Brasil, porque nós vamos contar aqui que desde 2006 o plantio, o cultivo e a extração já é liberado pela Constituição, tá? O Caio vai falar sobre isso, mas em 2014 que começa realmente a Anvisa, ela regula, né, a cannabis para ser importada, só que naquela época era um processo democrático e burocrático também muito grande. E recentemente é que a gente consegue esse avanço aí, 2018, né, que começa a liberação da cannabis para importação só com a prescrição de 2 vias, né, aquela mesma receita de antibiótico, tá? Então, e perante isso, o Conselho Federal de Medicina, que estava do lado, né, da evolução da cannabis medicinal, ele toma um parecer contrário em 2022, se eu não me engano, porque é tanta coisa que acontece em relação à cannabis, enquanto não se vota o PL 399, que é proibindo o médico de prescrever, como é que fala, de divulgar, de dar cursos e, enfim, de toda a propaganda que ele possa fazer em função não da cannabis ou então do seu consultório, mas justamente da questão da gente, como é que eu vou explicar, poder falar sobre a cannabis, instruir sobre a cannabis, falar sobre o que ela pode ajudar e quais as pesquisas que existem, né, hoje em dia, e principalmente assim, proibiu tudo, né, então aí foi o Senado Federal, através da senadora Mara Gabrilli, e ao Conselho Federal de Medicina, a autarquia, né, mas ela está sujeita à Constituição, ao Supremo Tribunal, né, ao Executivo, Legislativo, Judiciário. E aí a senadora tomba essa resolução do Conselho Federal de Medicina, porque nós estávamos avançando. Então nós estamos aqui protegidos pela lei, falando para levar para você, né, uma informação aí, você que é mais leigo, você que também interessa em trabalhar com a cannabis, da área da saúde, para que a gente possa contar toda essa história, né, de uma maneira clara e podendo passar para vocês o nosso conhecimento. Então nós estamos habilitados também a estar aqui falando sobre isso, tá? E você quer apresentar Vamos. Vocês sabem que todo programa traz 2 objetos que têm um significado importante nas nossas vidas. Trouxe hoje Ave Maria e Iemanjá, independente da sua religião, protege todos nós. E a minha, assim, vou falar especificamente da minha conexão com o Iemanjá e também com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela tem um papel, assim, fundamental na minha vida, no meu crescimento, porque ela é uma guerreira, batalhadora. Ela vem de uma família muito simples, como várias famílias no Brasil. E assim, tudo que eu tenho hoje, assim, de valor, de moral, eu aprendi muito com a minha mãe. Ela é uma pessoa que nunca fez uma faculdade, nunca estudou,
nunca fez nada assim que a sociedade sempre impõe pra gente, mas ela tem uma sabedoria, uma experiência de vida que assim é de outra vida. Não dá pra entender como que ela assim tem tantos conselhos bons. Então eu trouxe hoje para representar as mães. E é minha fã, né? Porque ela fala mais comigo no WhatsApp do que o próprio Comigo. Caio. E assim, ela responde assim quando eu é Adoro Ela a chama senhora Leone, Silva adoro. Santos Gomes. Adoro. E é engraçado que eu falei ontem, eu falei hoje de manhã, né? Eu falei, hoje eu vou gravar um programa com a Lê. Ela falou assim, manda um beijo pra ele. E ela já tá vendo várias coisas da cannabis na televisão. E a minha mãe é muito, se você for pensar, assim, ela é muito leiga no sentido de entender a ciência e tudo isso. Mas o pouco que ela vê, ela interpreta de uma forma assim que eu falo, mãe, você já sabe, o que eu ali, a gente tá trazendo conhecimento pro Brasil. E você, aos poucos, tá vendo tudo isso e entendendo. Eu acho o máximo, sabe? Bem interessante. E o outro objeto que tem um significado muito especial para mim é essa bolinha de golfe. Eu não sou jogador de golfe, também não é o esporte que nesse momento eu pretendo fazer, mas eu participei de um evento o ano passado no Rio de Janeiro sobre várias temáticas, né, de diversidade e inclusão, que hoje eu também tenho uma consultoria empresarial de diversidade e inclusão, e a palestra que eu dei ganhou pelo voto unânime de todo mundo que assistiu como um dos temas mais importantes do momento, né? Que é a tendência da gente falar de diversidade e inclusão e conecta muito com o nosso podcast, porque a gente fala aqui muito de preconceito, né? Como que o Brasil tem muitos preconceitos com a cannabis, a gente está trazendo e desmistificando vários deles. Por isso que significa muito para mim essas duas peças aqui na minha vida. Eu trouxe figurinha repetida, Caio, porque na verdade eu queria trazer mais a essência espiritual como você trouxe hoje. Então, o meu Budinha, né, que passa a mão na cabecinha, inclusive eu ganhei ele da Miriam Morato, né, que é diretora comercial da Rádio Mundial, onde nós temos o programa, né, segunda-feira às 19 horas, né, também sobre medicina integrativa e cannabis. E o meu São Miguel Arcanjo, que fica lá no meu altarzinho, e ele que me remete, como eu já disse uma vez, à minha espiritualidade, né? Porque essa vida de médico é muito louca. Chega em casa, você quer tomar um banho e dormir. Quando eu o vejo, eu aí paro para fazer, né, uma oração e depois acabo meditando. Isso me faz muito bem, né? Então, inclusive, eu trabalho na área de psicanálise transpessoal. É a primeira psicanálise que trabalha mente, corpo e espírito, né? Porque o espírito é essencial na nossa vida e a fé também, né? Muito importante, tá? E nós temos fé que nós vamos passar o conhecimento para vocês aqui, vocês vão entender que o nosso programa é um programa ativista no sentido de divulgar, né, essa planta fantástica que é a cannabis aí e que está sendo redescoberta, né? Então eu vou falar um pouco sobre a história da cannabis. Você quer começar, Caio, ou não? Sim. Quando a gente fala sobre cannabis medicinal, a gente usa esse termo e assim, para muitas pessoas leigas, né, o que é cannabis? Primeiro, a cannabis é uma planta, né? E para profissionais de saúde, ela também pode ser entendida como um fitoterápico. Depende muito de como você, da área que você está. Primeiro, o básico, né? Quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de uma planta, a gente está falando sobre natureza, a gente está falando de algo sagrado, porque para mim, assim, todo mundo vem da natureza. Todo mundo sai da natureza, então... E você sabe de onde vem a palavra maconha, né? Também desmistificando a palavra maconha. Vem do sânscrito macanha, né? De onde? Do sânscrito macanha, que quer dizer erva santa, erva sagrada, entendeu? E aí consagrou-se por quê? Porque é o que eu falei, né? 2.000 anos atrás, né? 2.000 anos antes de Cristo, ela já era usada na Ásia e ela tinha pelos hieróglifos, a gente vê que ela tinha um poder medicinal de cura já conhecido pelos curandeiros, pela pagelança. E aí depois se divulgou o uso dela e ela começou a ser usada em chás, mesmo na forma fumada. Já falei, mostrei uma vez aqui os cigarros Grimaldi, né? Da década de 30 aí, que eram feitos até aqui no Brasil, né? Então você fumava um cigarro para tratar bronquite e asma. Eu acho isso um pouco contraditório, né? Porque de qualquer jeito a maconha fumada, gente, é recreativa e nós não estamos, né, defendendo isso aqui, mas ela
para a maconha ter o efeito psicoativo, ela precisa de atingir 300, 400 graus. Então, ela tem que ser fumada, né? Aí você consegue desprender o THC em altas concentrações, né? Agora, um cigarro de maconha para tratar bronquite e asma é um pouco interessante, né? Porque, queira bem, queira mal, as pessoas têm que saber que a maconha em si, recreativa, ela é como o tabaco, ela tem outras substâncias também que vão fazer mal à saúde, né? E, como eu falei, no Brasil a forma fumada é proibida, mas no outros estados, Estados Unidos, Canadá, Austrália, outros países da Europa também, até Portugal, a maconha, ela, ou seja, cannabis medicinal, né, nos dispensários, ela pode ser usada na forma fumada, mas maçaricada, colocada no saco plástico para a pessoa aspirar aquela fumaça só em caso de crises agudas de dor ou de epilepsia ou de que for, aí seria uma medicação tipo um rescue, né, um resgate, tá? Sim. Então, a forma fumada só realmente em crises agudas que a gente usa, né? Então, não é o nosso foco aqui no Brasil e tem essa questão do preconceito, tem que vencer, mas futuramente eu acho que vai estar disponível essa forma fumada também nos dispensários. Isso é feito no próprio dispensário, que é uma clínica habilitada, né, pelo governo. Aqui seria a Anvisa que teria que habilitar essa clínica, né, regular o que a clínica pode fazer. E aí ter essa disponibilidade, mas não é o foco, tá? O foco realmente é o tratamento crônico, né? Porque, como já falamos, a cannabis trata principalmente as doenças crônicas, né? Alzheimer, Parkinson e até depressão, que está se tornando um problema crônico no Brasil. Ontem eu estava vendo um documentário, o Caio, e falava justamente da previsão entre 2024 a 2026 de aumentar os casos de suicídio, né, por depressão. E a gente vê que depois da pandemia realmente houve um avanço muito grande aí, né, dos surtos psicóticos, né, e todas as pessoas notaram e falam, né, que a população da Terra está surtada depois da pandemia. Eu não sei que cunhos teria energético, espiritual, mas eu sei que como médico a gente vê, e como psicanalista também a gente vê que aumentaram surtos de transtorno de estresse pós-traumático, de toque, de ansiedade, depressão. E aí a cannabis vem novamente trazendo mais uma ajuda aí nesse tratamento dessas doenças psíquicas. Lembrando que você falou da fitoterapia, o chá medicinal de maconha é um fitoterápico? Não, porque é o chá, né? Porque não foi extraído uma substância dele que tenha um efeito de medicação, tá? Sim. Mas a cannabis sativa medicinal, o óleo, é fitoterápico sim, né? Por quê? Porque é a extração de produtos, né, ativos, medicinais, na cannabis sativa, na planta da maconha. Sim. E a partir daí, dessa extração, ele se torna um fitoterápico. O problema é que a planta em si ela é proscrita, né? E é o que eu falei, a gente já pediu ao OMS, Organização Mundial de Saúde, para retirar a planta da proscrição. Mas eu vou falar um pouquinho da história aqui para vocês da cannabis, vocês vão entender por que ainda se encontra nesse retardo, né? Quer dizer, avançou muito. E só um ponto que você vai falando, eu vou pensando várias perguntas aqui, porque Pode falar? É um ping-pong, né? Então é muito gostoso, assim, porque a gente vai fazendo várias interações. Como você falou, né? A gente está falando que a cannabis é uma planta, então o primeiro ponto, assim, a gente sabe que quando a gente fala sobre paciente, sobre tratamento de várias doenças, cada paciente prefere tomar a medicação de uma forma. Ou através de gotas, ou através de comprimidos, ou através de solução, ou através da pele, dependendo da doença, né? E isso é um diferencial da cannabis, né? Porque ela pode ser, como você falou, né? O óleo da cannabis. E a cannabis tem vários ativos, várias substâncias. Mais de 150. Mais de 150. A gente já falou desse tema nos episódios anteriores. Então, se vocês quiserem entender essa parte mais fisiológica dos receptores, dos ativos, acompanhem os episódios anteriores que a gente já explicou. Inclusive, a gente explicou bem detalhado. Foi uma aula, né, na verdade? Foi uma aula. Então, só lembrando que a gente não vai ficar repetindo, né? Então, se vocês quiserem assistir, voltem para assistir, porque é importante. E falando sobre a dificuldade que muitos pacientes têm, até como você falou, né? Você é super especialista em dor crônica, também queria reforçar isso. Você tem aí muitas formações, e principalmente em doenças psíquicas, né? Porque a gente vê hoje, como você falou. Depois da pandemia, várias pessoas, acho que
quando a gente não resolve muitas coisas, aí você é craque psicossomático, eu queria que você falasse disso. Quando a gente não resolve algumas coisas, uma hora a vida cobra, né? Mas a pandemia, o problema maior foi o enclausuramento, né? Foi o confinamento é que fez as pessoas surtarem. Porque o ser humano é conhecido, né? Ele é um ser vivo social e ele interage com as pessoas. E a civilização cresceu assim, de repente você separa os seres humanos no meio da pandemia, onde um vírus invisível pode causar morte. Imagina o pânico, né, que nos gerou. Então as crises de pânico eram muito frequentes. E aí foi o start para a crise de ansiedade generalizada. A gente viu uma pesquisa que foi até divulgada aí, né, numa sala de aula, uma criança começou a ter um surto de ansiedade generalizada e a pessoa começa a sentir, né, sufocamento, taquicardia, pânico. E aí, de repente, ele começou e começaram todos os colegas dele, 25 na mesma sala, entendeu? Tiveram um surto de ansiedade generalizada, isso foi divulgado até. E a gente tem muitas pesquisas avançadas aí, né, falando sobre a questão da confinamento, né, as doenças psíquicas. E já se tem, né, no mundo inteiro que as novas doenças que vão imperar na medicina e na ciência aí vão ser doenças de cunho psíquico, né, mental. Mental, psíquico, enfim, né? Sim. E a ansiedade e depressão está tomando conta, o transtorno de estresse pós-traumático também, porque foi um trauma de certa forma, né? A pandemia do Covid, e o toque, são várias patologias. E uma outra coisa, né? No episódio anterior a gente falou de várias doenças que a cannabis ela ajuda no tratamento, então assim, é realmente uma planta sagrada, como você falou. E queria falar só a gente não vou repetir, né, todas as doenças que a gente já falou no episódio anterior, mas o que tudo isso impacta o nosso sono, a nossa qualidade de vida? Porque, falando por mim mesmo, por experiência própria, né? Quando a gente tem ansiedade, quando a gente está preocupado, quando a gente não se alimenta bem, quando a gente sai do equilíbrio, né, impacta diretamente o corpo todo. E eu vejo hoje muitas pessoas tendo muita dificuldade para dormir. Isso, a dificuldade do sono, ela impacta o que na nossa vida, assim, no dia a dia, para as pessoas entenderem que a cannabis ela também ajuda, né, nessa parte de regular o sono, ter o sono com mais qualidade. Mas só para falar hoje do sono, porque é um tema que vem, todo mundo pergunta muito, eu vejo assim, amigos, parentes, sempre reclamando, não durmo bem, estou dormindo tarde. A cannabis, ela ajuda muito nessa parte? Ajuda muitíssimo, né, Caio? E eu vou falar rapidamente o seguinte, a questão do sono está ligada agora a uma nova pós que chama-se Medicina do Estilo de Vida, tá? Porque a gente está partindo mais para um conceito, digamos assim, de prevenção do que de tratamento, tá? Então, se você pegar estilo de vida, o que importa é a sua alimentação, né? E as horas que você dorme, que horas você dorme, né? Sim. E os seus como é que fala? O seu cotidiano, hábitos naturais, né? Sendo que o sono é muito importante porque nós precisamos recarregar nosso cérebro, nosso corpo. Então, no mínimo 8 horas aí seria ideal. Quanto mais velho, menos se dorme, né? Pessoas que são mais velhas dormem 6 horas e meia. É importante que você durma 6 horas e meia, 8 horas e acorde bem, descansado, entendeu? E aí vem a era do Z, né? Eu estava lendo sobre isso também ontem de pesquisa, adoro, né, dessas pesquisas. A era do Z é o Zolpidem e os outros hipnóticos, né, que estão aí. Na verdade, este é um bem mais usado, que hoje é usado em preparações de exames como endoscopia e colonoscopia, que é o midazolam, que é o famoso Dormanide, né? Esse aí bem mais forte, mas a era do Z. O Zolpidem, que eu não tenho nada contra, mas as pesquisas estão comprovando que aumentou o número de suicídios, né, e de surto esquizofrênico com o uso crônico do Zolpidem. E eu estou falando isso, você falou da sua mãe, mas eu lembro que a minha mãe teve um acidente de caminhão aí, foi atropelada por um caminhão, e ela foi parar na UTI com coágulo no cérebro, no olho, e depois ela voltou por causa da hemorragia, depois voltou por causa da ciência cardíaca, tudo causado pelo acidente, entendeu? Mas todas as vezes que eu ia lá acudi-la, ela sempre, primeira coisa quando eu chegava no UTI que ela pedia era o quê? Traz o meu Zolpidem. Aí foi, como assim? A senhora está no hospital? A senhora está... Não, mas é porque eu não durmo sem o meu Zolpidem. Né? Então, uma substância química causando dependência, eu não tenho nada contra, quando necessário eu uso, deixando bem claro para o paciente que é uma droga nova, né, no mercado e que ela tem algumas pesquisas que estão tentando, né, proibir ou pelo menos passá-la para a medicação de tarja preta, né, porque ela como hipnótica só
tarja vermelha, mas Como assim... que a cannabis age no lugar do... ela é um zopidem natural. Ah, entendi. Né? Na verdade, assim, para o canabidiol em si, como ele atua na neuromodulação, então ele pode liberar mais serotonina, mais endorfina, né? Dopamina não é hora de liberar no sono à noite, né? Quem libera dopamina é o Venvance de manhã, né? Para dar foco e dar energia, mas principalmente o GABA, né? O ácido gama-aminobutírico, que é uma substância que não é considerado neurotransmissor, mas ela, junto com o glutamato, o GABA, como te diria, ele diminui a voltagem dos neurônios, então ele tem um efeito inibitório, né? Então, se o problema é ansiedade, diminui a ansiedade. E o glutamato já é uma substância excitatória, tá? Que a gente não usa na medicina, né? Porque a gente não quer excitar ninguém, que já está todo mundo muito excitado, né? E tem um efeito negativo. Então, o GABA a gente usa, né? Na forma natural, o gabapentina e a pregabalina, que são as duas medicações que existem mais ligadas à produção de GABA para dor crônica, né? Sim. E também para convulsão e tudo. Só que é aquela história, né? É como eu falei, como os antidepressivos, né? Não aumenta a concentração de GABA, né? Inibe a enzima que quebra o GABA, deixando o GABA no neurotransmissor e deixando a pessoa mais calma. Então, só o canabidiol tem resolvido sim, tá? Muito caso de insônia. A pessoa põe 4 a 8 gotinhas debaixo da língua, né? Numa concentração de 10%. E ela vai ver que tem um relaxamento natural, não vai ficar mole nem nada como esses hipnóticos. E quando ela dorme um sono delicioso e acolhedor. Justamente porque o óleo, né, do canabidiol, ele vai regular, né, essa neurotransmissão para indução do sono, tá? E quando a pessoa é mais resistente, já toma remédio para dormir e o canabidiol não consegue relaxar essa pessoa, então a gente põe um pouquinho de THC. É quando a gente usa mais o THC, né, que é a substância psicoativa, mas na proporção, gente, tão pequena, porque para você ter um efeito psicoativo THC, de alucinação, mas não sei o quê, você precisa fumar em torno de acho que 3, 4 gramas de uma inflorescência de cannabis, né? Para você ter esse efeito. Tem que ser fumado, como eu falei, né? Então, quando você usa THC via oral, o barato é outro. Não tem essa coisa de ficar tendo alucinação nem nada. Ele vai só fazer, aumentar os níveis de GABA, vai modular essa neurotransmissão e a pessoa vai relaxando, né? Então, tem... Às vezes, a concentração de CBD1 para THC1, que vai 27,5 miligramas por ml, essa dosagem, entendeu? Você pode tomar 1 ml de 27 miligramas de THC, você vai ficar só um pouco sedado, entendeu? Já falamos que não tem dose letal, entendeu? Que, né, a forma fumada, ela tem efeito mais rápido e psicoativo, a forma ingerida, pouco efeito psicoativo. Então, geralmente, eu entro com CBD, o canabidiol. Se não tem uma melhora, eu introduzo um pouquinho de THC, para ver a sensibilidade da pessoa, e as pessoas têm relatado o melhor sono possível, né? Legal. Porque é o que eu estou falando, é natural, neuromodula e não fica reciclando como as outras medicações da alopatia, os antidepressivos e os hipnóticos também. E aí, aproveitando que a gente está falando de acolhimento, né, sobre a cannabis medicinal, ela tem mais de 150 ativos, substâncias que têm efeitos diferentes. Por isso que é muito importante que o produto ele seja fabricado por uma empresa idônea, uma empresa que faça controle de qualidade, que teste todos esses ativos, se realmente eles estão na concentração que faça o efeito no paciente. E a gente conhece uma empresa que inclusive é a nossa primeira patrocinadora do nosso podcast Cannabis Pod, que é a Indican Health. É uma empresa internacional, é uma empresa super séria, e o foco da Indican é o acolhimento. Que é o nosso produto. Os óleos orgânicos também, né? E os óleos orgânicos que a gente falou também dos óleos orgânicos, eu não sei se no primeiro ou no segundo episódio, então volta lá para acompanhar a importância do óleo orgânico, a diferença do óleo orgânico. Depois eu queria que você repetisse, Alê, porque... É que na verdade assim, a planta da cannabis, sativa, a índica, que tem efeito psicoativo mais THC, o ruderalis, que é o cânhamo, que nós falamos, um absurdo, né, proibir a plantação de cânhamo, porque o cânhamo tem quase 0% de THC. Então, a gente sabe que essas plantas em si, elas contêm uma concentração de THC que varia um pouco, né? Mas, quando você pega, por exemplo, o CBD puro, tá? Sim. Você vai ter vários efeitos
como eu falei, né, na modulação do receptor alostérico. E o THC em si, você vai ter um efeito mais sobre o receptor principal, tá? E aí a gente consegue visualizar, né, essa pergunta sua, qual que foi mesmo? Sobre o óleo, porque eu comentei. Do orgânico. É que assim... Não, assim... a gente sabe que o mercado de cannabis tem vários tipos, né, de produto. E aí, como a patrocinadora, ela dá um enfoque maior para os óleos orgânicos, qual que são os benefícios? Porque a cannabis é a planta que mais extrai metais pesados do solo. Né? A gente falou isso. Então, o que acontece? E realmente é um dos fatores que agregam, né, importância à planta da cannabis aí, porque já falamos do cânhamo, de fibras vegetais, de tecido, mas também como extrator de metais pesados do solo, a cannabis é uma planta fantástica, né? E tudo bem, isso é bom para o nosso solo, mas e para a gente, se a gente vai usar a cannabis? Então, o primeiro processo industrial para a extração do óleo da cannabis, né, é justamente o para retirada de metais pesados, entendeu? E falar que você retira 100%, difícil, né? Porque metal pesado é pesado mesmo, né? Sim. Então, pode ficar alguma coisinha ou outra, mas aí o alumínio, o chumbo, que existem, né, no solo, o cobre em excesso se torna metal pesado também, o zinco também é a mesma coisa, temos aí um pouquinho de arsênico no solo, várias substâncias que a cannabis vai extrair em grande quantidade, e aí quando você faz o óleo orgânico, só de você já não usar adubos, né, que aí vai nitrogênio, potássio e outras substâncias em maior quantidade, né, os agrotóxicos, só de você não usar os agrotóxicos, né, na produção da cannabis, você já tem aí uma melhora de 50% a 60% do óleo da cannabis, né, por ser orgânico. E aí passa pela extração, provavelmente deve conseguir extrair tudo. Né? E, por exemplo, para as pessoas entenderem, né, que não são da área da saúde, ou até da área da saúde, o que o metal causa no ser humano, porque... Por isso que é importante a gente comprar, as pacientes comprarem, né, entenderem de onde vêm esses produtos. Por quê? Se a empresa realmente faz todo o processo de controle de qualidade, como você falou. Como a gente sabe que... Eu também venho da indústria, tenho mais de 15 anos de experiência em indústria multinacional farmacêutica, e eu sei que o controle de qualidade industrial ele é muito grande, porque o impacto no paciente pode ser enorme. Agora, o que os metais pesados, quando ele não é completamente... extraído, pode gerar numa pessoa, um paciente? Para o pessoal entender melhor, a gente fala assim, né? Você fala comigo, ô Alexandre, você tá envelhecendo, você está enferrujando, né? Porque, na verdade, assim, ferrugem vem de quê? A oxidação do ferro, né? Sim. O ferro é metal pesado, em grandes quantidades, no lugar errado, sim. Se não, dentro da hemoglobina, ele é o transportador de oxigênio, né? Pela sua ligação. Mas, por exemplo, você ingerir ferro faz mal? Faz. Tanto que o ferro quelado é melhor. Tem sulfato ferroso, sulfato férrico para anemia. E mesmo tratando sua anemia com ferro, porque constitui parte da hemoglobina, né, para transporte do oxigênio, nós temos a possibilidade desse ferro, que é usado aí nas indústrias farmacêuticas, causar oxidação. Né? Então, o que é oxidação? É a ligação do metal pesado a uma outra substância no nosso organismo, seja uma proteína, seja uma gordura, seja, enfim, uma estrutura colagênica, elástica, mas principalmente nas articulações. Então, quando fala que o ferro enferruja, porque ferro enferruja porque oxida. Então, o ferro oxidando, ele está enferrujando. Né? Então, esse termo enferruja é mais para o ferro. Então, esses metais pesados se ligam principalmente nas articulações, provocando processo de artrite, artrose, mas podem se ligar também ao coração, né, trazendo arritmias, e principalmente no rim, né, porque vai ser metabolizado para ser excretado, e às vezes o rim não consegue filtrar, trazendo problemas renais, ou no fígado, né, onde começa a sua metabolização. E nas células do corpo inteiro, até reprodutivas, onde metal pesado, se ele encontra um radical livre ali, ele já é um radical livre, se ele encontra outro radical livre, eles vão dar a mãozinha e formar então um processo de oxidação que vai levar a uma degeneração, uma patologia, um processo inflamatório, entendeu? Entendi. Então pode gerar várias doenças além do que a pessoa está tentando várias doenças, pelo processo de oxidação que há muitos anos atrás,
eles questionavam na ciência, né? Tanto que quando tinha medicina automolecular, hoje terapia automolecular, a gente falava em oxidação, em estresse oxidativo, e aí todo mundo é diferente. Hoje em dia, todo mundo vê no Instagram, nas redes sociais, aí tudo é estresse oxidativo e oxidação, né? Então, a palavra oxidação, ela não é muito boa, né? Porque o oxigênio se liga, reage, e aí vai formar um sal, precipitar um sal com aquele metal pesado, que vai ser maléfico à nossa saúde, a todos os órgãos, até o sistema nervoso central também. Como vocês podem ver, assim, o tema de cannabis, a gente... Nossa, é o que eu ele tô falando. é muito complexo, né? A Muito. gente tem que falar do paciente, tem que falar do produto, tem que entender o processo de acolhimento, tem que entender a regulamentação. Então, a gente sabe que, por isso que é um ping-pong, né? A gente tenta trazer para vocês o conteúdo da melhor forma para vocês entenderem a importância de todos esses tópicos que a gente está trazendo. A gente tenta separar por episódios para ficar mais fácil com o entendimento, porque a gente sabe também que não é um tema simples. E aí, voltando para a história, que a gente estava falando... Tem umas coisas da história interessantes que eu quero falar falar. aqui, tá? Que é a história da cannabis no Brasil, né? Primeiro que assim, o preconceito com a cannabis foi porque ela foi trazida pelos negros, né? Eles usavam nos rituais, e aqui já tinha cannabis, né? Porque encontraram os índios, quer dizer, o Brasil foi descoberto, não sei, já existiam índios aqui, né? Então tudo bem, ele foi redescoberto. E isso vai nos dar muito pano para manga em relação à questão indígena, né? Que eles têm o direito de plantar não só cannabis, como ayahuasca, com milhões de coisas, porque é da cultura deles, nós temos que respeitar. Sim, né? Claro. Aí a pessoa fala, mas isso é droga? Depende de como você usa. Já falamos sobre MDMA, ácido lisérgico, outras drogas que estão em evolução para tratamento de doenças psíquicas, porque né, agora a nova moda do mundo são as doenças psíquicas, de esfera psíquica. Mas, voltando a cannabis, a gente tem histórias interessantes, né, sobre a questão do... Quando não há preconceito, não havia preconceito, né? E é engraçado, a gente caminha para o mundo com preconceito. Então, as pessoas não sabem, mas eu falei que a cannabis ruderalis, que é o cânhamo, é muito usado em outros países para produzir fibra, tecido. E aí, uma coisa interessante que tem, que as primeiras caravelas portuguesas chegaram aqui em 1500, elas foram trazidas para o Brasil, né? Através dos cavos africanos, né, a cannabis, e as caravelas, as velas e cordas daquelas caravelas eram feitas de cannabis ruderalis, cânhamo, né? Então, quer dizer, a descoberta do Brasil já foi à base de cannabis, porque as caravelas, tanto as cordas quanto as velas eram feitas de cânhamos, né? E aí, no século XVIII, né, o cultivo da maconha passa a ser uma preocupação no Brasil pela coroa. Mas não no sentido de proibir, mas de incentivar a cultura da cannabis no país para fins comerciais, como fonte de fibras para a fabricação de vários materiais, entendeu? E aí foi se disseminando o uso não medicinal, né? Atingindo também os índios brasileiros, então parece que né, os índios conheceram a cannabis através dos africanos, que eu duvido um pouco, né? Porque é da cultura deles também, né? E aí a coisa começa a se tornar popular, porque era uma fonte de renda. Só que, com o tempo, vai se criando alguma resistência em relação à cannabis, justamente porque ela foi trazida pelos negros, tá? Mas tem uma história interessante aqui, que é a rainha Carlota Joaquina, esposa do Dom João VI, tinha o hábito de tomar um chá da maconha todos os dias, né? Então, é interessante isso. Aí só na metade do século XIX, né, que um cientista chamado Jean-Jacques Moreau, ele começou, né, a falar do uso recreativo da cannabis, medicinal, mesmo sem conhecer o mecanismo de ação, mas aí em 1888 que passa a ter uma difusão maior no meio médico e científico, né? Sendo escrito em formulários médicos, tá? Então, 1888, aí já a cannabis passa a ser vista como foco científico para a questão medicinal, tá? E aí depois tem a questão da cannabis no mundo, né? Que é interessante porque a gente vai ouvir um pouco, né, sobre a questão dos estudos, né? No século XIX, né, a cannabis se consolida na Europa e no Ocidente, né? Após a descoberta por um médico chamado William, esse nome aqui é difícil, hein? Shaughnessy, um cirurgião irlandês que, em missão na Índia, teve seu primeiro contato nos hospitais de Calcutá, onde teve a oportunidade de tratar uma criança com epilepsia refratária com os métodos tradicionais para a época, como sanguessugas,
Olha que loucura. Tudo eles colocavam sanguessuga, né? Então, epilepsia refratária, sanguessuga. Não, sanguessuga pode funcionar bem para ferritina alta, né? Porque é um tipo de sangria que se fazia na época. Mas era normal na pagelança, né? Então, qualquer doença colocava sanguessuga. E algumas questões melhoravam, estados febris, enfim, excesso de ferritina, hipervolemia, mas casos bem específicos. E usava-se o ópio também sem resposta, né, para epilepsia refratária, que a gente já comentou que é um dos melhores indicações da cannabis, né, porque são crianças que não têm muito futuro, tá? E então esse médico começa então a utilizar a cannabis como medicamento polivalente na Índia. E os antituras alcoólicas ricas em cannabis, né, principalmente para esses casos de epilepsia refratária. E aí nós temos aqui um estudo interessante, esse aqui, 1843, tá? Esse próprio médico publica no The Lancet, né, o uso da tintura de cannabis para crises convulsivas, cólera, tétano e raiva. 1843, olhe para você bem isso. E ele constata que todos os narcóticos existentes na cannabis são seguros e devem ser utilizados com ousadia e decisão. Isso em 1839, tá? Que ele se manifesta. E aí, na mesma época, o psiquiatra francês Jacques Moreau publica o livro do haxixe e da alienação mental, com descrição completa de seus efeitos psicotrópicos, onde vê no haxixe um método único e poderoso de investigar a origem e tratar as doenças mentais. Devo falar brevemente o que é o haxixe, né? Que é muito usado, inclusive, na Holanda. Como a cannabis ocupa muito volume e ela tem um cheiro muito característico, né? E cheira, a planta da cannabis, ela dá um cheiro enorme, né? Em qualquer ambiente que ela esteja. Então, difícil você cultivar cannabis sem que seu vizinho saiba, viu, gente? Tá? Isso é bem interessante. Que é que nem dama da noite. 6 horas da tarde, está exalando aquele cheiro. O cheiro é delicioso, mas todo mundo sabe que verdade, né? é da cannabis. É verdade. Mas todo mundo sabe que é da cannabis, né? Então, esse cheiro peculiar da cannabis aí, que a gente chama atenção, que são justamente os tricomas, né? Que dão, como é que eu vou te falar? Que dão barato, né? Que tem o THC, tá? E quando você fala na questão da doença mental, hoje em dia, a gente falou no outro programa aqui, a cannabis está sendo usada para ansiedade, depressão, transtorno do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, toque, síndrome de Tourette. Então, esse avanço, né, que nós temos aí hoje em dia, já era conhecido nessa época aí, né, na descrição desse médico francês aí, tá? E aí, em 1889, a The Lancet refere o uso da cannabis como útil no tratamento dos pacientes com dependência aos opioides, né? Porque, eu já falei isso aqui também, né, o canabidiol, por ocupar um receptor alostérico, né, um receptor que fica do lado principal. Quando você usa o CBD com THC, o THC ele vai fazer o seu efeito relaxante, psicoativo no caso da epilepsia refratária, da agressividade do espectro autista, mas para que ele não passe daquele efeito, né, e cause muita euforia, alucinação, o canabidiol se liga no receptor alostérico e inibe a ação psicoativa do THC, do tetraidrocannabinol, tá? Por isso que o THC, quando é usado junto com o CBD. Não existe fabricação de THC puro para uso em casos específicos. No epilepsia seria ótimo, uma curtização, né, da dor crônica, ou seja, num momento agudo da dor crônica, o THC seria ótimo, mas se usar só ele, a pessoa vai ficar sem a dor, mas com o efeito da alucinação. Então, sempre, o mínimo que você encontra no mercado é um de CBD para um de THC, para que o CBD controle os efeitos colaterais do THC. Esse é o chamado efeito entourage, o efeito comitiva, né, que é o full spectrum, que é muito importante, porque a gente sabe que o canabidiol é um dos principais canabinoides usados em medicina aí, mas é importante que ele venha com os outros canabinoides, canabigerol, canabicromeno, ácido tetraidrocanabivarílico, enfim, são vários, são 150 canabinoides, porque esses outros canabinoides, eles vão evitar efeitos colaterais, vão se ligar em outros receptores no nosso organismo, inteligentemente, tá? Produzindo um efeito medicinal sem que tenha seu efeito recreativo ou efeito de abuso e de dependência,
Tá? Então, isso é muito importante, o full espectro. A gente só usa o canabidiol isolado quando se trata de competições, né, porque foi liberado para os atletas aí pelo efeito anti-inflamatório que tem, né, e ergogênico também. Sim. Então, o CBD, o canabidiol foi liberado, mas o THC não. Então, a WADA, que é o órgão antidoping do mundo, ela libera, né, desde a Olimpíada de Tóquio, o CBD. Comentei até que, na época, ficamos 3, 4 meses sem olhos aqui, porque foi tudo pela Olimpíada, tá? E o CBD isolado também é para essas pessoas, ou pessoas que, espectro autista, que tem uma genética que não combine muito com ele, ou uma outra pessoa também, qualquer, que vá usar o THC junto com o CBD e demonstra que tem algum efeito colateral. Então, a gente deve passar só o CBD não tem efeito psicoativo, e aí seria o CBD isolado, tá? Tem o broad spectrum também, que é o CBD com os outros canabinoides, mas em menores concentrações, mas com 0 THC, que é quando a pessoa é sensível ao THC. E aí vem aquela pergunta, né? Tá, mas e como é que eu vou saber se eu vou poder usar ou não? Bem, na prática a gente começa usando pequenas doses, tá? Mas as pessoas que se preocupam, não, mas eu não vou usar isso sem saber. Existe um teste, né, chamado fármaco genético, né? Então, painel farmacogenético, que mostra a genética da pessoa, quais as drogas que ela aceita, desde antidepressivos, ansiolíticos, anti-inflamatórios não esteroidais, todas, entendeu? Remédios para vômito, o que for, e você pede. O painel farmacogenético estendido para cannabis, eles fazem. Então, a gente consegue ver, um grande avanço da medicina, e muito fácil hoje em dia, a gente consegue ver quais as enzimas que aquele paciente tem no fígado, então quais as drogas que ele vai metabolizar bem e quais ele vai metabolizar de uma forma errada, tendo os efeitos colaterais. Então, isso já é possível, tá? Por isso que, quando a gente fala de uso da cannabis medicinal, a gente fala muito sobre equipe multidisciplinar. É uma doença, é um tratamento integrativo, dependendo de como você prefere, também holístico, porque ele pode ser, ele necessita de vários profissionais. E a gente também já falou, só estou reforçando que eu acho que isso é muito importante, sobre a capacitação dos profissionais com relação à cannabis medicinal. É um tema novo, né? Novo, sim, não é novo, vou falar agora aqui um pouco sobre isso. Novo que eu digo no sentido de a mídia trazer à tona toda essa temática, né? Faz aí uns 5 anos que a gente está vivendo esse tema de uma forma mais intensa, mas é interessante comentar que desde 2006, a lei aqui no Brasil, ela autoriza o plantio, a cultura, a colheita, a exploração de qualquer planta, qualquer uma, para fins científicos e medicinais. Ou seja, o Ale estava falando da história, né, que a gente aí tem vários momentos falando da cannabis por várias pessoas e várias culturas. Eu acho que isso é mais um ponto importante, né? Ele passou aí por vários países, todos os continentes já falam sobre a cannabis há muito tempo. E no Brasil, desde 2006, a gente tem uma lei que já prevê o plantio, a cultura, a colheita. Em 2019, a gente teve também uma outra, a Procuradoria-Geral da República solicitou também para o Supremo Tribunal Federal que falasse melhor, que trouxesse mais regulamentações sobre a cannabis, mas ficou um vazio, né? Por conta do preconceito, por conta da criminalização, por conta de política, né? Por conta de muitas coisas que a área da saúde, os conselhos de saúde e também um pouco a nossa autarquia, a Anvisa, não foi uma prioridade na agenda deles durante um tempo. Mas se não fosse a Anvisa, a gente estava ainda no tempo medieval, porque a Anvisa ela entrou como órgão regulatório, mas puramente técnico, entendeu? A partir do momento que é um fitoterápico mesmo proscrito, mas que tenha essas várias pesquisas do mundo inteiro liberando a cannabis medicinal, né, com todo esse histórico, essas pesquisas que tem recentes, então a Anvisa foi muito importante, né, para poder dar o start aí. E aí quando você fala, né, que 2006 foi liberado sim, os fitoterápicos começaram a ser reconhecidos como tratamento mesmo, e aí começou-se então o estudo da cannabis, mas ainda existia o preconceito. Na verdade, a ciência não tem preconceito nenhum. Quando barra na questão política, me perdoem, né? Mas assim, não estou desfazendo nenhum político nem nada, estou falando sobre a questão política. O que a Anvisa fala sempre? Ela apenas regulou, tecnicamente, ela não tem o poder de legislar.
Sim. Entendeu? Então ela está abrindo precedentes para que a gente possa evoluir no Brasil, tá? Então, muito obrigado, Anvisa. Agora, os nossos políticos têm que mover um pouco mais, com todo respeito e com direito meu de cidadão, porque o projeto de lei 399 está para ser votado, liberando a cannabis no Brasil inteiro, né, pelo SUS, tá? Mas, aí vem a questão, esse projeto está parado, votaram, o STF votou primeiro a questão do porte da maconha. Eu acho importante, porque eu vejo muitas pessoas presas aí por causa de 20 gramas de maconha, 10 gramas de maconha ou de um baseado, pessoas realmente negras, pobres, isso aí é uma realidade, não vamos negar, e todos os juízes do STF alegaram isso, tá? Então, esse preconceito que a gente tem que retirar, porque a cannabis, ela está cada dia, digamos assim, agora está evoluindo, mas estava cada dia andando mais para trás, né? Porque não tem legislação. Aí vota primeiro o porte. E a cannabis medicinal, como é que fica? E no dia da votação eu vi que o Rodrigo Pacheco falou que o que estava sendo votado ali não se referia a cannabis medicinal. Mas a gente precisa dessa lei urgente, entendeu? Claro. Aí os estados começaram a se mover, o que eu falei, São Paulo foi promulgada a lei de janeiro, não, fevereiro de 23, foi sancionada, foi promulgada agora, e aí o estado de São Paulo tinha 90 dias para cumprir com essa questão aí de liberar no SUS, que já tem a Easy Labs, que é lotada em BH, a primeira fábrica de cannabis 100% medicinal. Eles falam isso, mas não é. Por quê? Porque as flores vêm da Colômbia e a gente nem fica sabendo como é que é transportado para não ter tráfico. Mas já tem no SUS, tá, gente? Só que limitou-se no SUS, né, devido ao custo também ainda alto, né, porque o Brasil tem o melhor solo para plantar cannabis. Sim, e não planta. Então você tem que importar de fora. Então tudo isso, vai imposto, vai evasão de divisas e policiamento. O que acontece? A cannabis no SUS está liberada para esclerose tuberosa, que é uma doença raríssima, que pega o sistema neurológico, causa tumores, para síndrome Lennox-Gastaut e Dravet, que são epilepsias refratárias, entendeu? Mas e o Alzheimer e o Parkinson, que o próprio Senado, o Senado não, a Comissão Constitucional e Justiça já tinha votado, o Conselho Federal de Medicina tinha liberado, e a gente tem respostas ótimas, principalmente com Parkinson, né? Você vê o paciente parar de tremer. Então, esses não entraram nesse rol. E muito menos a dor crônica. Nós sabemos que mais de 60% da população brasileira... Você é especialista. Justamente, acima de 50 anos, sofre dor crônica. E o resultado melhor que a gente tem, eu já contei o meu caso aqui do acidente de moto indo pro doutorado, né? Conta de novo, porque eu acho que é muito legal falar desse momento de superação seu, porque se conecta muito com as histórias que a gente tem na vida, né? Todo mundo tem seus momentos, suas dificuldades, e eu acho que é legal, porque traz uma esperança para as pessoas que passaram ou passam por algum tipo de sofrimento, de dor. E a gente sabe que em algum momento na vida todo mundo vai passar por isso. Claro. Agora, conta de novo, porque eu acho que é legal as pessoas saberem como que foi o que aconteceu e como que a cannabis ajudou na sua recuperação. É que assim, eu já prescrevi a cannabis desde 2014, né? E aí, em 2016, indo para o doutorado justamente de dor, inflamação e agravos crônicos, e eu fui atropelado por um caminhão bem quase chegando lá no campus, 2 quadras do campus lá da Unisul. E a sorte é que eu estava com a jaqueta de fibra de carbono, então os próprios guardas e o pessoal do SAMU falou, né, que marca a data hoje de novo, e eu não sabia porquê, não queriam deixar eu levantar. Quando eu fui ver, da cintura para cima nada, por causa da jaqueta protetora, não sei a fratura na mão aqui, que pegou bem, a jaqueta protegeu e o guarda me mostrou, né, que o cone cervical de proteção estava afundado, então que eu ia ficar paraplégico ou morto, mas Deus sabe o que faz. E só que quando eles colocaram o colete para me proteger e colocar na maca, eles deixaram eu olhar. Quando eu fui olhar, os joelhos estavam estourados, com fratura exposta, né? Eu tive uma ruptura ligamentar complexa no joelho esquerdo, rompeu os 4 ligamentos. Os médicos falaram, como você conseguiu? Eu falei, não fui eu que consegui. E aí, no hospital, só na base de... o coquetel era morfina, tilatil, dipirona, que potencializa, e tramal. Sim. Imagina, né? Então, estava no mundo das nuvens, né? Pode crer. Mas aí passa 4, 5, 6 dias, os receptores opioides são todos ocupados no cérebro, então já não faz mais efeito. Então, dias que lá no hospital foi um politraumatismo, eu gritava de dor e falava, eu quero Propofol.
eu acho que o pessoal pensava assim, esse médico aí é mais avançado e viciado em drogas mais poderosas, né? Que o Propofol é um anestésico usado também para fazer exames rápidos, colonoscopia, endoscopia, e realmente ele é melhor que o Domonide, né? Quando injetam para fazer endoscopia, você sente uma coisa gostosa, não sei, parece que ficou livre de todos os pecados, todas as dores, e depois você some, né? E aí eu tinha que ir na UTI para tomar o Propofol, mas aí tudo bem, eu superei isso, fui para casa com oxicodona, né? Que foi um dos remédios que matou o Michael Jackson, como eu falei aí, né, junto com o fentanil. E caríssimo, e eu tomava aquilo, um por dia, que só podia tomar um, e não sentia melhora nenhuma, entendeu? E aí, na época, ainda estava meio enrolado para poder, com a receita de duas vias, como é hoje fácil, né? Você faz a receita de 2 vias para o paciente registra no gov.br, e aí espera alguns dias, e aí a Anvisa libera para importação, 16 dias está na sua casa o produto. Naquela época, não, você tinha que preencher um calhamaço de burocracia, né, o médico mais o paciente, e esperar em torno de 4 a 6 meses para liberar. Sim. Isso aí não ia esperar. Então eu pedi uma amiga minha para trazer dos Estados Unidos, e ela trouxe um óleo de canabidiol só, full spectrum, da Califórnia, né? Onde eu acho que eles têm mais experiência, né? Porque já é usado há muito tempo. E eu comecei a tomar o óleo e pronto, né? A dor se foi. Sumiu, entendeu? E isso foi uma grande experiência. E tive um caso pontual também na família, que é uma sobrinha que teve uma filha que nasceu com síndrome de West, ela tinha 40 a 50 crises de epilepsia por dia, uma epilepsia refratária, né, usando fenobarbital. E ela, depois fizemos exames genéticos fora, descobriu que era doença dos pequenos vasos cerebrais, achava-se que era uma doença de mitocôndria, que era pior ainda, né, porque a mitocôndria é a bateria do nosso corpo. E só que as convulsões continuavam e o fenobarbital não tirava todas, até que o neuropediatra dela chegou e falou, não, a sua filha tem que começar a usar o canabidiol, porque senão ela não tem mais 6 anos de vida. Aí a minha sobrinha perguntou por quê? Ela falou assim, olha, porque literalmente o fígado da sua filha, nessa idade, né, 2 para 3 anos, já foi pro saco, não tem mais condições de aguentar o fenobarbital. Então, é para ontem isso, né? Então não é para hoje. Então a gente vê, né, o avanço aí da cannabis, trazendo, né, esse horizonte de possibilidades, onde doenças que a gente vê que, como o caso dessa filha da minha sobrinha, não ia muito à frente. Começou a usar o canabidiol, começou a desenvolver mais, andar mais. Toda convulsão, gente, leva a um espasmo, né? Então, geralmente, ela tinha o quê? Pé de bailarina, que ao invés de ficar assim, ficava assim, não conseguia pisar, então não conseguia andar. E as mãos fechadas, por causa do espasmo é constante. Não tem epilepsia, não está com espasmo, então não consegue pegar um copo. E aí as coisas começaram a liberar. Por isso que a cannabis é estudada também para o AVC, pós-AVC, né? Sim. Porque a paralisia espástica, quando você vê que as pessoas ficam naquele movimento assim, né, com o corpo travado, tem a possibilidade do botox, se injetar botox aqui, relaxar e a pessoa fazer fisioterapia. O SUS paga isso, casos pontuais, mas o custo é grande. Ou se usar um óleo à base de cannabis também para promover esse relaxamento. Isso ainda está em pesquisa, mas a cannabis para demência, para o AVC, tá? Chamando de demência vascular, eu uso com excelentes resultados, tá? E acho que é importante também, Ali, quando você falou sobre o seu acidente, né, todo o processo de superação, que você teve a oportunidade, o privilégio de ter uma pessoa que mora fora, trazer para você, né, toda essa agilidade no seu tratamento. A gente sabe que hoje a gente tem poucos produtos na farmácia, então a Anvisa ela já tem uma regulamentação. Por isso que hoje, quando a gente comentou, a partir de 2019 teve um avanço muito mais rápido, a Anvisa ela começou a se movimentar mais rápido. Hoje existe uma regulamentação para você ter o medicamento à base de cannabis, então na farmácia tem algumas doenças que a gente já tem um medicamento à base de cannabis, são poucas as doenças, né? Por isso que outro caminho para você utilizar é importando. Isso é muito importante você estar falando, né, Caio? Essa questão, por exemplo, só lenoxazol, Dravet, esclerose tuberosa. Mostramos a lista de várias patologias que podem melhorar, sim, inclusive a Alzheimer e Parkinson, que as medicações não impedem o avanço da doença neurodegenerativa. Sim. Então, no que você tocou, é interessante a gente comentar também que a gente já viu, né, algumas ONGs aí terem essa iniciativa de agrupar pessoas em processos, né, principalmente as mães aí de filhos autistas, né, que a agressividade e a agitação é um fator limitativo, né, para o tratamento do autismo e desencadeante de problemas na própria família, né, no cuidado, sim, com o autismo e para a própria criança, né, que sofre com isso.
Então, a gente vê que essas ONGs estão começando a se mobilizar depois que viram que o SUS só se absteve em colocar doenças como esclerose tuberosa, que é raríssima, Lennox-Gastaut e Dravet, que também são raras, e as doenças que a gente estava usando mais com bons resultados, Alzheimer, Parkinson, dor crônica, e as off-label, ansiedade, depressão, toque, Tourette, TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, deixaram de fora, né? Mas algumas doenças deveriam ser incluídas no SUS também, né? Principalmente Alzheimer e Parkinson, né? Que você está cuidando não só do paciente, como do cuidador, porque afeta toda a família. E aí o trabalho revolucionário dessas ONGs aí, que a gente até combinou de trazer uma ONG dessa aqui, né? Para ser entrevistada, para que as pessoas saibam. Porque muitas pessoas me ligam e falam, doutor, mas peraí, a cannabis foi liberada no SUS, mas eu fui lá buscar e falaram que eu não tenho direito. Aí tem que explicar, só foi liberado para 3 doenças raríssimas. Ah, doutor, então só quem nasce com doença raríssima é que tem direito a esse tratamento? Nossa, mas, né, enfim, a gente fica sem resposta. Então tem essa mobilização aí do SUS, né, para essas doenças, mas também das ONGs para as outras doenças, tá? E tem pessoas que estão entrando com processos separados. Eu estou falando porque aí tem uma jurisprudência a seguir e a gente tem que fazer os laudos, as receitas de acordo com essa jurisprudência para facilitar a liberação desse óleo pelo Estado, tá? E por enquanto só nos estados que liberou, né? São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio Grande do Sul. Então, facilitar a liberação da óleo da cannabis nesses estados para essas pessoas que têm indicação, já tomaram várias medicações para Parkinson, Alzheimer, não adiantou, algumas doenças continuam evoluindo, e querem fazer uso da cannabis, tem o direito, né, pela Constituição, ao uso da cannabis. Então, a grande iniciativa que tem, as pessoas que me perguntam, saibam então que é possível, mesmo você não tendo esclerose tuberosa, né, e o Dravet, é possível você conseguir sim o óleo da cannabis, só que até voltar ao PL 399, projeto de lei, vai ter que ser na justiça, entendeu? Mas tem pessoas se agrupando, né, e ONGs atuando para poder liberar esse óleo para essas outras patologias. Eu acho esse ponto muito importante e a gente vai trazer no próximo programa, ou sem ser no próximo programa, uma representante de ONG para explicar, né, para a sociedade o direito que a gente tem à nossa saúde, porque muitas pessoas não sabem o direito que elas têm com relação a ter uma saúde digna. E esse movimento que as ONGs estão fazendo é um movimento que ele já acontece, um movimento muito intenso, e que se você não tem a doença que o SUS hoje tem como liberado na lista para ser tratado, você pode sim recorrer à justiça e merece a gente falar em um programa especificamente sobre quais doenças você tem direito, quais são seus direitos de acordo com a Constituição, como que é feito esse processo que é bem burocrático. A gente poderia aproveitar também, já que essas ONGs são de medicina integrativa, a gente podia aproveitar também e falar sobre acolhimento, a importância, né, do acolhimento. Tá? Porque a gente, quando entra em contato com as próprias ONGs, elas têm os pacientes, elas têm os advogados, mas ainda não tem toda a capacitação para gerir, né, gerenciar esses pacientes. São pacientes crônicos, né, Alzheimer e Parkinson pro resto da vida. E a gente vê que elas não têm essa formação ainda no Brasil do acolhimento. As pessoas estão um pouco se importando para o acolhimento. E é mais importante por quê? Porque o acolhimento é que vai dar continuidade àquela doença crônica, né, ao tratamento daquela doença crônica com óleo da cannabis, com os melhores resultados possíveis. Não só melhorando a dor, melhorando o tremor parkinsoniano, mas neuroregenerando o cérebro e abrindo possibilidades aí de que o paciente possa até regenerar essa doença, né, crônica. Sim. Isso está em estudos, né, e enquanto não tem outras drogas, a cannabis está tendo a preferência aí. Por isso que não termina na realidade, quando o paciente ele recebe a prescrição e o produto, é a primeira fase, né, do tratamento que ele tem. A segunda fase é o acompanhamento, para saber se aquela substância, aquela quantidade, aquela concentração está fazendo efeito. E quais os canabinoides que tem também, né? Quais os canabinoides que tem também. E aí, dependendo da doença que está sendo tratada, outros profissionais são acionados. Área de enfermagem, fisioterapia, área farmacêutica, área holística, terapeuta. As terapias integrativas também. As terapias integrativas. A psicoterapia. Por isso que o Ale comentou que é importante a importância do acolhimento e também desses profissionais estarem capacitados, que ainda é uma lacuna muito grande, né, Leandro? Claro. Tem muita oportunidade de melhoria. Estaremos fazendo já estamos fazendo essa capacitação lá na nossa clínica, na Integra Terapia, tá?
Quem quiser mais informações, né, é só entrar em contato com a gente, vai estar no podcast e as redes sociais, né, da clínica, para que vocês possam entrar em contato. E essa questão jurídica, eu não sou advogado, gente, eu faço apenas a parte médica do processo. Mas eu entendo muito bem que eu pego alguns advogados que são mais entusiastas e querem fazer um processo diferente para o cliente deles, porque o cliente pagou para um processo individual e quer mais plantas e tal, papá. Eu falo, não adianta, eu posso fazer o que você quiser como seu médico, mas não adianta porque, como não há legislação, e essa, né, confusão de Câmara, Senado, vota ou não vota, então os juízes são obrigados a seguir a jurisprudência. E a jurisprudência está dentro de que todos os advogados da SBEC lá comentam que tem que fazer o curso cultivo e extração, tem que pedir o advogado para se limitar à jurisprudência que já existe, então ver os outros processos, né? E porque tem mais ou menos quantidade de plantas por pessoa, entendeu? E a pessoa tem que saber que uma forma fumada não pode, isso tudo vai ser questionado pelo juiz. E os advogados não saem da jurisprudência. Quer fazer uma coisa diferente para o seu cliente? Vai dar mal. Porque, como não tem lei, tem uma jurisprudência que é a que a própria advogada da SBEC, nós vamos trazer também, a Bianca Waked, foi a primeira, né, a detentora aí do habeas corpus, primeiro habeas corpus no Brasil, e hoje é uma da experts aí na área jurídica, expertise, né, na área jurídica, da questão de tanto do habeas corpus para plantio, cultivo e extração, quanto dos processos para ter direito à medicação. Nossa, assim, hoje foram vários tópicos que a gente abordou. Acho que a gente pode encerrar, né, o programa de hoje, o quarto episódio, mas deixar um spoiler para vocês a gente vai trazer tantos convidados assim incríveis de diversas áreas. Eu posso dar um spoilerzinho rápido? Ó. 1996, Estados Unidos aprova o uso da cannabis medicinal, tá? No Canadá, 2001, certo? Esse mercado, tá, é avaliado em mais ou menos 1,5 bilhões de dólares, né, no Canadá. Eles aumentaram o PIB em 1,5 bilhões de dólares ao ano, tá? E uma empresa canadense está exportando cannabis para tudo quanto é lugar. E aí vem a Europa, já liberado desde 2001, né, também na mesma época, né? Então, é importante, né, que as pessoas saibam que o Brasil é o mais atrasado. Tá? Na Argentina já libera a casa medicinal, no Uruguai medicinal e recreativa, no Chile medicinal, só falta a gente aqui. E o último slide que a gente esqueceu, né, de mostrar aí. Boa. Um futuro em verde, né? Um futuro em verde, né? Como as pessoas veem, né? Países que permitem o uso médico ou recreativo da cannabis. Aí você vê, Canadá, legalizado em 2018, México, né? O último país a se converter no uso recreativo, mas a cannabis medicinal já podia. Né, os Estados Unidos, né, desde 1996, como eu falei, Uruguai, já legalizado, na Geórgia, né, que é um país que as pessoas confundem com o estado da Geórgia aí, mas o posse e consumo desde 2018, né, a Austrália, falamos 2001, né, o Sudáfrica, 2018. Então, assim, esse gráfico aí, ele mostra, né, o avanço da cannabis medicinal e também da recreativa, e mostra que o Brasil, ó, tá ali embaixo, né, junto com também, eu não entendo, né, porque na Ásia, onde se descobriram os primeiros hieróglifos da cannabis aí, na Ásia a gente também não vê esse movimento, mas não interessa, né, vamos fazer o nosso trabalho aqui para conseguir liberar a cannabis medicinal o mais rápido possível, instruir a população também, né, que é o mais importante, para saber o que é a cannabis, desmistificar a maconha, coisas que não eram feitas antes, né, Sim. Então o nosso programa é de cunho público aqui e educativo. Total. Né? E ficamos aqui então, né? E no próximo podcast vamos tentar trazer uma ONG, né? Para as pessoas entenderem o que é acolhimento, como que é o tratamento. A gente tem uma listinha aqui de convidados que a gente vai trazer para vocês. A gente vai trazer a ONG, a gente vai trazer toda a parte jurídica, né? Pessoas que sabem realmente e já conviveram com várias situações, vários profissionais da área da saúde para trazer a vivência. Porque a gente traz o conhecimento, mas quando a gente traz uma pessoa que vivenciou, é uma experiência. E eu acho que conta muito, muito para vocês entenderem todo esse processo da cannabis. Acho que é isso por hoje. Então, gente, novamente, como nesse programa, deixando bem claro para vocês que o nosso programa aqui tem um cunho educativo, científico, de esclarecimento para você, cidadão, para você, paciente, para você, ouvinte, sobre seus direitos, né, perante a cannabis medicinal e como que anda, né, a situação no Brasil.
tá? E é o que nós estaremos falando nos outros programas, certo? E, gente, assim, muito importante, que a gente esquece muitas vezes. Vocês estão assistindo o programa, esquece de se inscrever, de mandar pergunta, de fazer comentário. Então, a gente precisa muito desse feedback de vocês, porque é através da construção em conjunto que a gente evolui, que a gente cresce. Então, segue a gente, ativa o sininho, manda perguntas, que estamos aqui super felizes e abertos para receber vocês. E ficamos por aqui, um grande abraço para vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Até o próximo programa.